Boa tarde, bem-vindo a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Este mês celebramos o Dia dos Namorados, uma data representativa para muitos casais, embora o relacionamento precise de ser regado de amor e romance diariamente e não apenas uma vez por ano. É por isso que hoje vamos falar dos desafios que o casamento nos oferece e como é importante termos famílias fortes para resistirem juntas aos temporais da vida. Para isso, convidamos hoje para estarem connosco o casal Miguel e Juliana Jerónimo. O Miguel é também pastor e diretor executivo da Sociedade Bíblica de Portugal e os dois são responsáveis pelo Ministério para Casais 2 igual a 1, aqui também em Portugal. Temos também entre nós a Ana Lídia Pego Monteiro, é psicóloga e colaboradora de um outro Ministério para Casais, a Family Life, do movimento Ágape. Obrigada por estarem aqui connosco e também partilharem um pouco do vosso testemunho, nomeadamente aqui o Miguel e a Juliana. Miguel, também enquanto pastor, se calhar era bom irmos logo às origens. Podes explicar-nos como é que Deus teve esta ideia genial de criar a família? Nós encontramos isso logo em Gênesis, não é? Exatamente. É interessante nós notarmos que logo a primeira instituição que Deus criou após o relacionamento dele com o homem e com a mulher foi realmente esta união do homem e da mulher na aliança que é o casamento. Então, a Bíblia diz que Deus, depois de ter feito a criação, viu que tudo era bom, que era fantástico, viu inclusive que o homem era muito bom, a criação humana era muito boa, mas que faltava algo ao homem, faltava algo que o complementasse, que o completasse. E esse algo foi a mulher que Deus lhe deu como esposa, como auxiliadora. Então, logo ali no plano original de Deus, aparece-nos o casamento como a instituição por excelência para este relacionamento do homem e da mulher. Só depois é que nós vemos que, de facto, o pecado entra no mundo, não é? Adão e Eva acabaram por pecar, desobedecerem e foram expulsos do casamento, do paraíso. Aqui vemos também a forma como o pecado veio afetar e ainda hoje afeta a família. Sim, sem dúvida. Se nós repararmos e se lermos o relato bíblico, vemos que a primeira coisa que o pecado fez foi realmente afastar o homem da mulher, portanto, o marido da sua esposa. Depois, mais tarde, veio realmente a consciência deles que tinham se distanciado também de Deus, mas é interessante ver que a primeira consciência que eles tiveram foi que entre marido e esposa ficou criado ali um abismo, uma diferença que se tornou, parecia irreconciliável, mas que depois Deus conseguiu, obviamente, que fosse ultrapassada. Mas mesmo assim, Deus, portanto, não deixou de acreditar na instituição do casamento. Não deixou de acreditar de maneira nenhuma. Podemos dizer que as coisas tornaram-se um pouco mais difíceis, porque com a entrada do pecado tornou-nos todos um pouco mais centrados em nós mesmos, egoístas, egocêntricos. Isso dificulta qualquer relacionamento e o casamento não é exceção. Mas não, Deus não desistiu de maneira nenhuma e continua hoje a ser o plano dele. E é mais uma razão para não caminharmos sozinhos, não é? Exatamente. Com todos estes conflitos que o mundo tem à nossa volta, Exatamente. Não é? E no vosso caso, a Juliana e o Miguel são jovens, mas começaram a namorar ainda mais jovens, aos 13 anos de idade, não é? Vocês já estão casados há quanto tempo? Há 17 anos, certo? 16. Há 16 anos, já é tanto. E têm duas filhas, Temos duas não é? filhas, uma com 14 e uma com 10. E sim, realmente começamos a namorar muito novinhos. Um namoro de criança, mas que foi evoluindo com o tempo. E nós, entretanto, no meio dessa jornada, nós conhecemos a Jesus e entendemos o plano dele para a família e para o casamento e resolvemos nos casar. E começamos a nossa jornada no casamento. Desde muito cedo, nós entendemos a importância de investir na vida do casal e a importância da gente buscar momentos e conhecimento que realmente tragam benefícios para a vida do casal. E daí também surgiu o ministério que nós estamos envolvidos, o 2 igual a 1. Que é muito vocacionado também para a família, Exatamente. Nomeadamente para a questão do casamento, e já vamos ter a oportunidade de falar um pouco sobre esse ministério, que acaba por ser uma das muitas ferramentas que existem, não é? Para que os casais se possam também firmar mais nos princípios bíblicos. Nesse sentido, qual é a diferença que Deus tem feito na vossa vida? Porque não podem estar a remar cada um para o seu lado, não é? O propósito maior para que Deus vos tenha unido. Bom, em tudo que nós investimos, nós recebemos retorno. E sempre que nós buscamos realmente conhecimento através da palavra, através da Bíblia, sobre aquilo que Deus tem para a vida do casamento, nós saímos enriquecidos disso.
E realmente a nossa vida tem sido... temos, graças a Deus, tido um casamento muito feliz, com momentos de grande desafio, de grandes lutas, mas temos disponível essas instruções de como superar esses momentos mais difíceis na nossa vida. Essas instruções a que a Juliana se refere, que estão também disponíveis na Bíblia, um manual para a nossa vida, e Deus também se preocupa com as famílias e por isso também nos fala a esse respeito. A Ana é também psicóloga, não é? E com um doutoramento nesta área, uma investigação muito especificamente na área do casamento, não é? Como é que nós podemos começar logo desde cedo a criar bases sólidas para um casamento bem-sucedido? De facto, desde a altura do namoro até aos primeiros anos do casamento, são uma fase muito importante na vida do casal. Estima-se que hoje em dia uma grande parte dos divórcios aconteçam nos primeiros 5 anos de casamento e, portanto, isso dá-nos logo uma pista de como este início é fundamental, não só pela criação de uma identidade de casal, como pelas expectativas que são geradas durante esta fase e depois o confronto com a realidade. Eu penso que a intencionalidade que tu falaste logo no início é muito importante, mesmo numa altura do namoro. Ter conversas honestas, francas sobre as expectativas, sobre o desejo de cada um dos elementos do casal, uma construção muito participativa, portanto não esperar que um tome as decisões todas de para onde é que a relação vá, mas haver realmente aqui uma comunicação aberta entre o casal, mas também uma intencionalidade no cuidado da própria relação. Muitas vezes a investigação fala-se no mito do naturalismo, que as coisas acontecem naturalmente. Se der, dá, se não der, não dá. Mas a investigação tem mostrado que um esforço intencional, um compromisso intencional é fundamental para que o casal depois aguente as várias vicissitudes e desafios da vida a dois. E este início da relação é uma altura muito importante para o casal construir estas ferramentas, estes fundamentos de um tempo intencional, de conversas intencionais sobre a própria relação. E hoje em dia realmente há ferramentas que estão disponíveis mesmo aos casais de namorados, de noivos e de recém-casados, que podem usufruir de um tempo pensado e refletido para cada um deles, como alguns dos programas que nós conhecemos e que podemos falar mais à frente. Mas esta ideia de que o casal está já a construir um percurso que ficará como uma identidade para o futuro é muito importante. Aliás, é engraçado que muitos casais que se aproximam dos psicólogos com crises, quando falam dos momentos iniciais da relação, sorriem, porque de facto todo o carinho e amor e paixão que havia nesse início transporta o casal em muitas fases difíceis da sua vida. Como manter esse sorriso ao longo da vida, ano após ano? Pronto, é claro que, em primeiro lugar, esta ideia da intencionalidade, como eu disse, é muito importante. Compromisso. Sim, não perder a ideia de que ambos têm que investir na relação, não descurando um e outro, mesmo quando surgem filhos e quando há tantas outras solicitações. Outra ideia que pode ser importante para alguns casais é a manutenção também, que falávamos ainda agora, de um sentido de propósito comum, não só para o casal, mas o casal como equipa, investindo noutras áreas, seja a nível social, a nível da comunidade, dos seus trabalhos. Portanto, ver o casal como uma equipa que coopera e trabalha junto para muitas outras coisas. E proteger esta lealdade mútua. Muitos dos conflitos das famílias prendem-se, às vezes, com a família de um ou de outro. Portanto, muitas vezes os sogros ou a família de um e outro intrometem-se ou procuram entrar na vida do casal. Os filhos também o fazem naturalmente. Mas esta lealdade que é mantida, quase uma prioridade na vida um do outro, de manter a relação e de priorizar e respeitar o outro, é muito importante. Depois também há, sem dúvida, recursos, mesmo nas nossas comunidades, nas nossas igrejas, de mentores, casais que podem acompanhar casais mais novos ou em alturas mais desafiantes, pessoas que estão disponíveis para aconselhar. E eu aproveitava para dizer, não esperem até haver uma crise para recorrerem a estas ferramentas que existem. É sempre bom quando procuramos ajuda ainda em fases iniciais dos desafios, para que possamos realmente encontrar maior eficácia. Muitas vezes os pastores falam connosco e dizem: os casais chegam a nós já estão quebrados, já estão divididos, talvez se eles procurassem
ajuda antes, teria sido muito mais produtivo. E, portanto, esta disponibilidade para criar relacionamentos com outras pessoas, com mentores, também pode ser uma ferramenta muito importante. Nós temos aqui também um pastor em estúdio, com certeza também já habituado a acompanhar quer jovens que decidiram casar, não é? O aconselhamento pré-matrimonial é de facto muito importante, quer depois ao longo da vida. E também achei interessante aqui a nossa psicóloga falar do casamento como um trabalho de equipa. Neste sentido também, a Bíblia deixa claros quais são os papéis do marido, da esposa, qual é o papel do marido no meio disto tudo. Pegando na ideia que a Ana falou da equipa, de facto, uma das coisas após Deus instituir o casamento que ele fala é que os dois serão uma só carne. Então nós costumamos usar a expressão que nós somos uma equipa, uma só carne. Dentro dessa equipa, uma só carne, não quer dizer que fazemos tudo juntos, tudo exatamente igual. O que queremos dizer é que há aqui uma parceria, uma cumplicidade, em que o que eu faço não é necessariamente só meu, mas é nosso. Claro que depois no dia-a-dia haverá coisas práticas, mas há uma coisa de que nenhum marido se pode isentar da responsabilidade, que é da liderança do seu lar. E por liderança do lar não é aquele que manda e desmanda, mas é aquele que tem que ser aquela figura que inspira confiança, aquela figura que, acima de tudo, leva sempre a família diante de Deus, que se preocupa em que Deus esteja presente nas decisões do lar, aquela pessoa que assegura que nada vai ser feito por vontade exclusiva de cada um, mas que sempre irão procurar o bem comum da família. Então, essa função de liderança, a função de sacerdote, também muito ligada a esta, são dois papéis que os maridos não se podem isentar, e aí não tem a ver com talento, com chamado, com personalidade, há uma direção divina. E quando assim funciona, nós temos visto sempre resultados. E aqui não interessa se o marido é cristão há mais tempo, se é mais inteligente, se é mais experiente, trata-se de seguir a diretriz divina e essa, como a Juliana falou há pouco, aquilo que semearmos nós vamos escolher. Portanto, se fizermos de acordo com as diretrizes de Deus, iremos ter com certeza bons resultados. E o papel da mulher nesta equipa? Bom, o principal papel da mulher na vida de casados, não é? A mulher, ela é auxiliadora, é aquela que realmente ajuda o marido a desempenhar o seu papel, a ajudar os filhos a descobrirem qual é o papel deles também. E como auxiliadora e como mãe, como esposa, também temos a nossa individualidade, claro, mas eu creio que Deus criou essa instituição tão perfeita que é o casamento, que na realidade como o Miguel falou há pouco, é uma junção, é uma parceria, que não há um maior do que o outro. Há cada um desempenhando os seus papéis, não é o marido como líder, a mulher como auxiliadora, aquela que ajuda, aquela que segura os braços, para, em conjunto, seguirem o seu futuro, terem um futuro feliz e darem um propósito também à vida dos filhos. Ainda nesta linha de pensamento, como é que então as diferenças entre o casal, que muitas vezes são motivo de grandes discórdias, não é? Em vez disso, podem ser motivo para uma equipa vencedora? Em primeiro lugar, talvez dizer desde logo que as diferenças são fonte de riqueza, não é? E foram feitas exatamente assim. O casal é intrinsecamente a união de dois seres diferentes, e essa riqueza traz, por exemplo, desde logo a possibilidade de apoio mútuo. O casal não é uma entidade estanque ao longo da vida, ele passa por diferentes fases, diferentes ciclos da vida da família e, portanto, numas alturas poderemos contar talvez mais com o contributo de um ou de outro, mas mesmo dentro desta flexibilidade da própria vida de casal, essas diferenças serão importantes. Depois, obviamente, as diferenças contribuem sempre para moldar o nosso caráter. Nós encontramos muito isto em algumas investigações, portanto, de um poder ter um temperamento mais para um lado e o outro para o outro, mas ser quase a lâmina que afia o ferro, que afia o ferro, não é? Portanto, produzir também... Há um versículo na Bíblia que diz isso mesmo, exatamente, produz muito esta mudança de caráter também em nós e, portanto, neste sentido, Deus também usa as nossas diferenças em termos de caráter, mas numa perspectiva talvez mais emocional, as diferenças são algo que nos permitem crescer, também desenvolvermos determinados aspectos de quem nós somos com mais liberdade e nessa questão que acho que estavas a referir dos conflitos, perceber que é muito comum hoje em dia na sociedade falar-se do 50-50, mas que no casal não se espera um 50-50, portanto que um faça
realmente 50% e o outro faça 50%. Espera-se 100% de ambos. E isso não implica, como estavam a dizer, que ambos façam exatamente a mesma coisa. Há casais que dizem, se eu cozinho, tu também tens que cozinhar. Se eu trato de uma tarefa doméstica, tu também tens que tratar. Mas perceberem nesta dinâmica de construção o que é que cada um gosta mais de fazer, o que é que cada um tem mais talento para fazer, e neste ajuste dividirem-se, por exemplo, tarefas, que é uma área tão, muitas vezes, problemática dentro do casal, dividirem-se tarefas e papéis de acordo com a própria identidade que o casal construi na sua riqueza. E, portanto, este procurar quase como detetives de quem o outro é, o que é que ele pode trazer para a vida do casal, que é de novo, de rico para a nossa vivência a dois, pode ser realmente uma das metas do próprio casal. Nesta diferença que nós somos, o que é que podemos contribuir para fazer esta o outro feliz, para tirar o melhor do outro. Sim, e sem dúvida para alcançar propósitos que vão muito mais além de cada um dos indivíduos. Falámos dos filhos, da família e, como eu estava a falar há bocado, da comunidade, da sociedade civil. Não é? Há tanto potencial no casal e nas diferenças que eles encerram, até de como treinar empatia, lidar com pessoas difíceis, lidar com pessoas que são diferentes. Casamento é uma verdadeira escola. Sim, é uma metáfora de muito que há na vida, não é? Por falar em metáforas, há também um slogan que é casaram e viveram felizes para sempre. Mas é um mito. Ou é uma realidade? Eu creio, é assim, depende como construir a felicidade no casal. Eu acho que depende de como se entende. Exato. Se entendemos o viveram felizes para sempre, como a coisa terminou bem, a história terminou bem, sim, é possível, até mesmo relacionamentos que estão deteriorados terem um final feliz, isso é sem dúvida possível. Mas por vezes esse viveram felizes para sempre parece que sempre viveram felizes. Aí é que não é verdade. Essa ideia, quando há pouco a Ana falava os primeiros anos do casamento, aquela dificuldade, eu acho que cada fase do casamento tem os seus desafios. Os primeiros anos têm alguns, o nascimento dos filhos outros, a idade mais madura com certeza outros, mas não é verdade que para um casamento ser de sucesso tenha que estar sempre feliz. O que é necessário é manter-se sempre o compromisso. E de facto, nos votos matrimoniais, que por vezes as pessoas se esquecem que os fizeram, nós dizemos que estaríamos juntos na alegria ou na tristeza. Portanto, logo aí estamos a assumir que vão haver dias tristes. Logo aí estamos a assumir que vão haver momentos menos bons. Mas nesses momentos mantêm-se as promessas que temos. Então é possível ter um final feliz no casamento? Sem dúvida. É possível viver sempre feliz no casamento? Não, não é. E o que é preciso fazer para que então esse casamento tenha um final feliz? Bom... E aqui podemos até usar o recurso a alguns dos materiais que vocês têm no vosso curso 2 igual a 1. Sim. O nosso principal curso, 2 igual a 1, é o Casados para Sempre. São um curso de 13 semanas que aborda várias áreas da vida do casal e serve para trazer conhecimento, para trazer aquele tempo de investimento que o casal precisa. Ou seja, não é para pessoas que estão com problemas no casamento, também mas é para pessoas que não querem ter problemas no casamento. Como eu disse, é um investimento, é algo que nós aprendemos as ferramentas que são extraídas da palavra de Deus, da Bíblia, para como nós devemos agir em determinadas situações da vida que todos nós passamos na vida de casal. Mas se você me perguntar, para mim, a palavra que define o meu casamento, que começamos tão novos, eu tinha 19 anos, no Miguel 20, e sem dúvida nenhuma foi investimento, inclusive mais do que amor. O amor, muitas vezes, ele está lá e mesmo assim as pessoas desistem do seu relacionamento, mas quando há um investimento, mesmo como a Ana estava falando, não é algo consciente, a decisão de amar, a decisão de fazer o outro feliz. Isso, claro, que vai ajudar a gente nessa caminhada a ter realmente um casamento feliz. E o que é que o vosso curso da Family Life tem também para propor? Curso, se podemos chamar curso, podemos chamar uma ferramenta também, mas quem sabe para casais que estejam interessados? A Family Life neste momento desenvolve trabalho principalmente no Porto e em Lisboa. Por exemplo, no Porto existem hoje em dia materiais para grupos de pais, portanto, noutra fase também da relação. Grupos de pais de partilha, de troca de experiências, obviamente orientados por materiais que têm princípios cristãos, mas são aplicados a
qualquer tipo de casal, com qualquer tipo de crença. Temos também o Casal em Construção, que é para casais de noivos ou recém-casados. Portanto, é uma ferramenta que apoia os casais nesta fase de transição a tirarem algum tempo intencional para refletirem sobre o seu compromisso, aquilo que vão assumir um para com o outro e diante de Deus. E depois existem alguns materiais disponíveis, mesmo em algumas livrarias cristãs, de grupos de casais que podem ser feitos em pequenos grupos ou de discipulado ou grupos de lar, como algumas igrejas têm, mas que também estão disponíveis para que pessoas não cristãs ou que não têm esta fé possam estudá-los em pequenos grupos. Existe agora alguns livros fortalecendo o seu casamento e também um sobre comunicação, que tratam especificamente de algumas das dimensões mais importantes da vida do casal e que podem ser usados de formas diversas, até num processo mais de discipulado, casal para casal, ou então nestes pequenos grupos que acho que são sempre ricos para partilha de experiências e crescimento. E quem quiser saber mais informações então sobre alguns destes recursos poderão entrar em contacto connosco através da Aliança Evangélica Portuguesa. Todos estes recursos e ministérios têm em comum de facto pôr Deus no centro do relacionamento. Para terminar, Miguel, uma palavra para os casais que estão a ver o nosso programa, quem sabe estejam até a atravessar grandes crises e a pensar em desistir. Bom, eu acho que a palavra que podíamos dar é que vale sempre a pena não desistir. Nós temos um Deus que não desistiu de nós e deu-nos esse exemplo. Nós temos um Deus que continua a querer e a apostar na nossa felicidade e no nosso sucesso. E então eu acho que o fundamental é nós entendermos que se semearmos, pode demorar algum tempo, pode vir com algumas dificuldades, mas nós vamos colher. Então vale sem dúvida a pena. Vale a pena, como a Ana mencionou, procurar ajuda antes de chegar ao ponto de ruptura e ter a convicção que não há um casal que não passe por problemas, que não tenha dificuldades. E às vezes nessas partilhas não é só um encorajar o outro, mas há ali um encorajamento mútuo. Então o meu desafio seria: partilhem, procurem ajuda se necessário, se não necessário ajudem outros, mas acreditem que vale a pena manter esta instituição. Juliana, também uma palavra final para terminar o nosso programa e já agora quem quiser saber mais sobre esse curso Casados para Sempre. A palavra que eu posso deixar aqui é que não só na vida do casamento nós vamos colher frutos, mas os nossos filhos vão ter como exemplo aquilo que é suposto ter na vida de casal. Então é um investimento para a vida toda. Quem quiser mais informações sobre o nosso ministério, portanto, página do Facebook. Sim, a nossa página do Facebook. Casados para Sempre. Casados para Sempre, do Ministério 2 igual a 1. Muito obrigada. Deus vos abençoe a vocês, ao vosso casamento também. E para terminar também, Ana, uma palavra de esperança e de encorajamento para os casais que estão a ver o nosso programa, quer sejam mais jovens ou menos jovens. Estava a ouvir-vos e a pensar que estamos numa cultura muito do descartável, não é? De que quando as coisas já não servem ou estão um pouco gastas, se lançam para fora. E eu penso que o casamento é um investimento que vale a pena. Não é? Vale a pena procurar ultrapassar as crises, vale a pena investir, porque realmente quando somos contagiados por uma cultura do agora e do aqui e já, o casamento pode não parecer fazer muito sentido, mas numa perspectiva de investigação mostra-se que é possível realmente terminar uma reta final de um relacionamento e ser ainda mais profundo, mais rico do que numa fase inicial. E, portanto, esquecendo esta ambiguidade e fragilidade dos relacionamentos que a televisão e muitas vezes os mídias nos passam, vale a pena investir no casamento. Incluindo também o perdão em todo esse processo, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E ainda por cima é uma dimensão que está muito na moda agora a ser estudada. É muito engraçado, porque realmente verifica-se que há quase uma tendência de recuperar algumas das dimensões de permanência e de fidelidade, e o perdão é uma ferramenta fundamental. Muito obrigada por terem estado hoje aqui à conversa connosco. A família é de facto um dom de Deus para que cada um de nós possa crescer e desenvolver-se num clima de amor e segurança. Sabemos que infelizmente não é fácil e são grandes as ameaças, mas convide Deus a fazer parte da sua família, a ajudá-lo a ser um melhor marido, uma melhor esposa. Descubra na Bíblia a força, a inspiração que precisa para caminhar e acredite que há esperança para si e para o seu lar. Há esperança.
A fechar, queremos oferecer-lhe um devocional para o acompanhar nas suas leituras bíblicas diárias, já que a Bíblia é fonte de encorajamento também. Para receber este devocional, contacte-nos e ficamos também ao seu dispor, quem sabe, para o encaminhar para a Igreja Evangélica mais próxima de si, onde certamente terá também outras famílias para caminharem consigo. Nós voltamos a estar consigo aqui na RTP2 na próxima terça-feira. Bom domingo e até lá, se Deus quiser.